Tempo maravilhoso de celebração. Que Deus nos abençoe e guarde. A mim, a você, nós que aqui estamos, você que está acompanhando aí, seja lá de onde for, e que também acompanhará fora desse domingo com a gravação, que o Santo Espírito, o Espírito Santo, toque profunda e maravilhosamente o seu coração, o coração da sua família, que a palavra de Deus frutifique de forma muito, muito especial na sua vida, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, em toda a nossa caminhada e jornada, para a glória de Jesus. Eu, orando, entendi que nós precisaríamos conversar sobre os gritos da alma. Eu, pessoalmente, venho tendo, na minha jornada desse último 1 ano e meio, 2 anos, muitos gritos aflorando dentro de mim, dentro do meu coração. E, especialmente nesses últimos meses, nessas 2 últimas semanas, esses gritos parece que ficaram com um volume muito mais alto dentro do meu coração. Então eu quero compartilhar com vocês, esse tema, mas olhando para o livro de Salmos. Mas quero orar com você agora. Senhor Jesus, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós suplicamos, vem falar com a gente, vem falar conosco. É isso que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. E quero falar sobre esse tema olhando o livro dos Salmos. Você sabe que quando eu era pequeno, porque eu comecei a ler a Bíblia muito cedo, e a Bíblia ela me ajudou bastante no final da minha alfabetização. E eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas tem um Novo Testamento que é distribuído nos hotéis e por aí afora, em alguns outros cantos também, que são dos Gideões Internacionais. Vem o Novo Testamento e depois, logo no finalzinho dos Gideões, vem o livro de Salmos. E quando eu era pequeno, olha só que garoto inteligente esse aqui. Quando eu era pequeno, eu ficava tentando pensar, eu falava assim, ué, mas por que colocaram Salmos? Por que não colocaram Jeremias, sei lá? Ficava pensando nos outros livros que eu também curtia muito. Por que Salmos? Aí eu fui lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, mas o Novo Testamento e os Evangelhos, e aí eu falei assim, esse negócio aqui deve estar aqui por alguns motivos importantes. Eu acho que eu já descobri um. Jesus orava os Salmos. No Novo Testamento, quando você olha os autores do Novo Testamento, os evangelistas, eles citam muito o Salmo na hora de contar a história de Jesus. Quando você lê Paulo nas cartas, em suas cartas, as suas citações mais profundas e mais contundentes e mais basilares para a convicção filosófica, bíblica e teológica do apóstolo Paulo estão no livro de Salmos. Mas eu falei, mas o livro de Salmos é um resumão. Porque quando você lê o livro de Salmos, você percebe que ele é, de fato, um grande resumo. Passaram os anos, e não é que eu descobri que um cara famoso pensou a mesma coisa, já tinha falado a mesma coisa, eu me achei tão chique. Martinho Lutero disse isso, que o Espírito Santo colocou bem no meio da Bíblia um resumo da Bíblia, que é o livro de Salmos. E esse livro de Salmos é um livro extraordinário, fantástico. Todo mundo gosta do livro de Salmos, não é verdade? Quando você está bem bad, fica meio ruim, tu vai lá, tem aquela mania de abrir a Bíblia no meio assim, aí toma cuidado para não cair em Jeremias, né? Ou Lamentações, você fica ali e tal. Aí você abre lá, pô, estou em Salmos, tal. É um jeito errado de ler Salmos esse. Aliás, é um jeito errado de ler a Bíblia. Você fica abrindo ali, vai que às vezes dá ruim. Você abre ali, não sei o quê. Quando você olha para isso, para o livro de Salmos, você sempre tem um salmo que é o seu salmo preferido. Cada um tem um salmo preferido ou salmos preferidos. Salmo preferido da minha mãe, Salmo 27.
Eu tenho um monte de salmo preferido, e na disputa desses salmos, que são os meus preferidos, o meu é o 27 também. E a minha filha Sabrina, nós temos até um salmo preferido para nós dois. Sabe qual é? O 27. Nós estamos até esperando a hora e o momento para fazer uma tatu do salmo 27. Cada um tem o seu salmo preferido, ou o trecho do salmo preferido. Porque os salmos são esse texto extraordinário. É um resumo da Bíblia, é um resumo da história da redenção e da história e da saga da humanidade e do povo, e do povo de Deus. Salmos, saltérios, hinos, poesias, poemas, orações. Essas são as expressões que você pode dar ao livro de Salmos. Mas para mim, o livro de Salmos tem a ver com grito. Tem a ver com gritos. Gritos da alma. E os Salmos são marcados por muita honestidade pelos seus autores. Algumas expressões assustadoramente honestas. Tem uns Salmos que você lê lá que você fala, misericórdia. Mas está na Bíblia, aí você fica confusinho, confusinha. Porque são muito verdadeiro o autor, muito honesto. E isso termina chocando uma sociedade e os religiosos que costumam viver as relações de maneira fake, de maneira blasé e de maneira posé. O livro de Salmos, ele arrebenta com essa proposta muito bem educadinha de se relacionar com Deus, consigo mesmo e com os outros. O livro de Salmos, ele é um livro que apresenta frases escancaradas da relação do salmista com Deus. Alguns chegam a dizer, eita, que agora blasfemou. Mas o livro de Salmos, eu gosto demais desse livro, porque ele quebra essa proposta fria, não verdadeira, teatral demais na nossa relação com Deus, com a gente mesmo e também com os outros. E é interessante, porque do mesmo jeito que os salmos são apresentados como uma Bíblia dentro da Bíblia, no livro de Salmos tem 5 livros dentro do livro. 5 livros dentro do livro. São 150 salmos, que foram escritos num período de 500 anos. 73 dos salmos são de Davi, e estão ali, a maioria deles, a grande maioria, no primeiro livro e no segundo livro de Salmos. Tem outros salmos de Davi espalhados também no livro 3, no livro 4 e no livro 5, algumas frases de Davi. Mas os salmos de Davi, do rei Davi, estão ali no livro 1 e no 2. O livro 1 formado do Salmo 1 ao 41. O livro 2 formado com os salmos de 42 a 72, portanto os dois da época de Davi, a maioria do rei Davi. O livro 3, do Salmo 73 ao 89. O livro 4, do 90 ao 106, aí já é outra época. Quando você pegar uns salmos que está de 73 até 106, você está pegando salmos que foram cantados, que foram... essas composições são da época do cativeiro babilônico, a época mais terrível e triste do povo de Israel. E o livro 5, do 107 até o 150, se retrata os salmos do tempo pós-exílico, quando o povo de Deus volta da Babilônia, reconstrói os muros, reconstrói a cidade, reconstrói o templo. Mas quando eu olho e leio os salmos, eu vejo os gritos das almas humanas. Eu vejo os gritos das pessoas, os gritos pessoais e os gritos comunitários. E vejo os gritos da minha própria alma. Quando eu olho para o salmo, eu falo assim, eita, que esse cara aqui fui eu que escrevi isso aqui. O livro dos Salmos é um espelho fantástico que mostra realmente quem somos e do que somos capazes. Baita livro, livraço. E parafraseando um salmista contemporâneo cheio de baianidades, ao meditarmos no livro dos Salmos, nós entendemos a frase
a dor e a delícia de ser o que é. Esse é o livro de Salmos. Os Salmos, meus irmãos, e as nossas vidas, e eu acho que isso que a gente precisa trazer para a realidade, a gente precisa descer da espiritosfera e vir para a realidade no chão da vida. Os Salmos e as nossas vidas estão repletos de catástrofes pessoais e de catástrofes comunitárias, perseguições, desprezo, abandono, traições, falências, humilhações, fraquezas morais. Os Salmos estão cheios disso. Envelhecer solitário e indigno, doenças, incapacidades, esterilidades, angústias, depressões, medos, pavores, dúvidas sobre os nossos sentimentos, desejos e existência, e também dúvidas sobre as nossas relações. E a vida, o que é a vida, a minha e a sua vida? O que é a minha vida e a sua vida? Aquelas dores por sermos, alguns de nós, mais diferentes do que dos outros, porque todos nós somos diferentes, mas conseguem dizer que nós somos mais diferentes de todos. E o quanto isso dói para a gente, na confusão quando isso acontece. E o quanto dói para a gente na relação com pessoas que amamos. São dores demais dentro dos seres humanos. Dores demais dentro dos seres humanos. Somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito e com relacionamentos imperfeitos. Ora, se com essa equação você não gritar, e não gritar para valer de maneira honesta e intensa, isso será fatal, isso será perigoso, isso será adoecedor. Gritar é preciso. E quando eu olho o livro dos Salmos, no primeiro e no segundo livro, eu já encontro os gritos dos famintos e dos sedentos. Esses apresentam Davi sedento e faminto. Os Salmos, eles mostram que somos todos seres sedentos e famintos. Conscientes ou não, nós temos fome e nós temos sede por Javé e Yavé. Conscientes ou não, nós temos fome e nós temos sede por Elohim, por uma relação pessoal, íntima, profunda, emocionante, racional e fervorosa com o Criador e com o Eterno. Há uma sede, há uma fome em cada ser humano. Mas também temos fome e temos sede pela Torá, pela lei do Senhor, pela sua essência, principalmente no ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Há uma sede e uma fome pelo Messias. Messias, aquele que regerá, estabelecendo o ano aceitável do Senhor por toda a terra. E que reino aceitável do Senhor é esse? O reino de paz, justiça e prosperidade para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Prosperidade sem destruir a criação, sem destruir a natureza, os ecossistemas e os biomas. Clamamos por isso. O homem moderno, principalmente nesse último ponto, grita por isso, quer dizer, alguns. Nos Salmos, nós encontramos os gritos dos sedentos e famintos, mas também encontramos nos Salmos uma mesa farta, que mata a nossa sede e que mata a nossa fome. Como é maravilhoso quando a gente encontra um texto nos Salmos que vem e alimenta o nosso coração no momento de tristeza e desespero. Como é maravilhoso, como é maravilhoso. Com Davi, nós aprendemos que esses famintos e sedentos pelo reino de Deus, pelo reino do Messias, isso é no primeiro livro, os primeiros Salmos, eles são sedentos, famintos, mas eles são confrontadores intensos de tudo e de todos que são anti-reino do Messias, que se levantam contra o governo e a governança do Eterno. E o governo e a governança do Eterno tem uma cultura, um jeito de ser comunidade, um jeito de ser povo e um jeito de ser nação. Baseado em quê? Baseado em paz, justiça e prosperidade para todos e todas. E quando o Davi, que está desejoso de trazer um reino
totalmente marcado por essa verdade da lei, da Torá. Ele quer fazer um reino assim. Ele deseja fazer um reino assim. E aí ele percebe que existe uma resistência terrível dentro do povo, marcado por um jeito de reinar de Saul, marcado por um jeito de reinar de todas as nações que estão ali por fora. Ele começa a perceber que quanto mais ele quer esse reino de justiça, mais gente se levanta contra esse reino de justiça. E aí ele fica bravo. O Davi fica, no grego profundo, uma pistola. Ele fica bravo. Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, logo nos primeiros capítulos, você percebe que os salmos, o Davi está cheio de inimigo. Inimigo. E ele trata os inimigos com complicação. Por isso que nos primeiros salmos, nós encontramos assustadíssimos as orações imprecatórias. Umas orações imprecatórias, que são verdadeiras maldições. O Davi ali, contra os inimigos do reino do eterno. Nós precisaríamos de um pouquinho de tempo, em um outro momento, para poder falar mais só sobre essas orações imprecatórias. Mas a importância, isso é que é forte para mim e para você, desse grito, a importância dos desabafos honestos para a nossa saúde mental e emocional e relacional é algo indiscutível. Hoje os terapeutas já dizem isso. Aliás, graças a Deus pelos terapeutas. Por quê? Porque são usados por Deus para que a gente possa de algum jeito gritar. Ainda que a gente pague, tem que pagar, obviamente, é justo que pague. É justo, está certo, é justo, é uma bênção de Deus. Mas é para a gente poder gritar lá. Falar, gritar. Você sabe que o Eugene Peterson, numa pérola de um vídeo que você tem que assistir, com uma entrevista com o Bono Vox, ele diz que os salmos imprecatórios nos apontam metáforas intensas e apontam a importância de termos um espaço e um lugar para gritarmos quando estamos loucos de ódio e de raiva. Como precisamos de espaços, de lugares onde a gente possa gritar todo o nosso ódio, nossa raiva que está aqui dentro. Eu pessoalmente quero dizer a você que os salmos imprecatórios, eles me trazem, eu gostaria demais de poder ficar com eles assim, pelo menos assim, um bom tempo. Porque dá uma vontadezinha de poder dar uma amaldiçoadinha em alguém. Eu sei que esse não é seu caso, esse miserável pecador aqui, você nunca pensou nisso, nunca passou por sua cabeça isso daí, mas os salmos imprecatórios, eles trazem essa carga, sabe, essa carga forte de explodir de ódio. Mas como nós precisamos de amizades, como nós precisamos de grupos, de comunidades, onde eu possa gritar, onde eu possa ficar doido, e ser acolhido no meu grito de loucura. Mas vai que a gente faz um negócio desse perto de alguém que depois grava e põe no Face. Não dá para fazer. Mas como nós precisamos desses espaços. Como nós necessitamos disso. E o Eugene Peterson, ele diz naquela entrevista assim, que as orações imprecatórias são uma forma de maldizer sem maldizer. E eu falo, opa, é uma forma de maldizer sem maldizer, como é que é isso? Porque é difícil mesmo. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, ele orava os salmos. E ele teve alguns momentos de imprecações, que ele foi tomado por um espírito de imprecação. Você já leu o Evangelho, quando ele está falando lá em Mateus registrou, quando ele está falando com os fariseus, os religiosos, fariseus, lembra? Ele começa a falar, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus. Não é? Aí ele solta uma frase bem bonitinha com os escribas e fariseus, não é? Hipócritas, olha que bonitinho, não dá para falar hipócritas assim, hipócrita, ô hipócrita, seu lindo, não dá para falar assim, é hipócrita mesmo. Jesus vai falando, ai de vós, hipócritas, e vocês, eu tenho agora uma ideia e uma imagem que representam vocês, seus sepulcro caiado, pintadinho por fora e podrinho por dentro. Olha, palavras de Jesus, o doce Salvador.
Esse mesmo Jesus, o doce Salvador, ele é tomado por um espírito, uma energia de imprecação. Ele entra no templo, 2 vezes aparece no Evangelho, que é a purificação do templo. E o que ele faz? Hein, irmãos? Ele chuta o pau da barraca, exatamente. Chuta o pau da barraca. Porque ele é consumido pelo zelo do Senhor, ele é consumido pelo zelo da casa do Senhor, ele é consumido pela essência da Torá e da lei do Senhor, ele é consumido pela verdade do Deus que se revelou aos seres humanos, e os seres humanos estão entendendo outra coisa. E ele entra lá dentro e fala assim: ei, rapaz, vocês estão transformando a casa do meu pai em um covil de ladrões e de salteadores. Jesus, ele é extraordinário, inclusive, nesse momento. Por quê? Porque ele ressignifica tudo, inclusive as imprecações. Só ele pode nos ensinar como se vive essa afirmação, maldizer sem maldizer. Só Jesus. Nem eu sei ensinar isso para você. Só Jesus é que sabe ensinar isso daí. Mas é sempre bom lembrar que nós não somos discípulos de Davi. Nós não somos discípulos de Davi, do rei Davi. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Davi é rei, mas Jesus de Nazaré que é o nosso rei. Davi é rei, mas nós já temos um Messias, não precisamos de outro. Jesus é o nosso Messias. É a Ele que seguimos e é a Ele que ouvimos. Seguimos a Jesus, o Messias, que resumiu toda a Torá, resumiu todos os profetas, resumiu todos os livros sapienciais, resumiu todos os livros poéticos, resumiu todos os livros históricos em um mandamento e uma regra de ouro. Mandamento: ame os outros como eu amei vocês. Olha que mandamento facinho. Ame os outros como eu amei vocês. E a regra de ouro qual que é? O resumo de toda a lei, de todos os profetas, de todo o Velho Testamento. Olha que poder de síntese divinal. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ponto. Aí você fala: o que mais? Não, só. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Quer cumprir o Velho Testamento todo? Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Com Jesus nós aprendemos que a confrontação profética contra tudo o que é anti-reino de Deus é uma exigência. Quem não confronta profeticamente tudo o que é anti-reino de Deus está capitulando. É uma exigência. E é possível. E é saudável. Para você e para todos os outros. Essa confrontação contra tudo isso. Mas nós seguimos um mestre, que é um mestre maravilhoso, que é um mestre que acolhe o meu grito e o seu grito. Nos evangelhos aparece a história de um cego chamado Bartimeu, você deve lembrar disso daí. Um evangelista fala que eram 2, o outro fala que é um só. Eram 2. Mas o escandaloso mesmo era o Bartimeu. O Bartimeu, quando Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que eu não vou gritar aqui agora com esse microfone, senão eu vou ferir os seus ouvidinhos. Mas ele gritava desesperadamente: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, sabe como é que é religioso? Os apóstolos já tinham entrado nessa vibe maldita. Aí os apóstolos chegaram e falaram assim: para de gritar. Não está na Bíblia, mas eu fico imaginando a vergonha do outro cego. Assim, pô, se enxerga, Bartimeu, pelo amor de Deus. Não fala, para de gritar, mas está pegando mal. Presta atenção, Bartimeu. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem um outro momento no Evangelho que é a mulher Ciro-Fenícia. E ela também começa a gritar a mesma coisa: Senhor, tem misericórdia de mim. Começava a gritar. E os apóstolos tudo assim: não, para de gritar, não incomoda o mestre, para de gritar, não incomoda o mestre. Aí Jesus chega e fala assim: não, Bartimeu, grita mesmo. Grita mesmo, mulher. E ainda vai dizer que não encontrou Israel como daquela mulher. Grita mesmo. Nós seguimos um Jesus que não abafa o nosso grito.
Jesus não dá um cala-boca para o meu grito, nem um cala-boca para o seu grito. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você pode gritar a sua angústia. Você pode gritar pedindo misericórdia e os desesperos da sua alma. Grite, Jesus te ouve. Jesus acolhe o seu grito. Jesus é o príncipe da paz, que ouve todos os gritos dos famintos e sedentos. E eu acho que o salmista que morreu sexta-feira agora tinha entendido isso. Paz sem voz não é paz, é medo. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de medo. Tem que ser uma relação de voz, de grito. No livro 3 e 4, do Salmo 73 ao 106, aparecem os gritos dos desesperados e dos devastados. É o tempo do cativeiro babilônico. Israel foi levado. E sabe como é que é? A Babilônia, na sua primeira investida, o Nabucodonosor chegou lá em Israel e falou assim, vou dominar, pega eu. O rei que estava lá era um rei jovenzinho. Na hora que o Nabuco chegou, todo forte, dizendo, vou pegar, o que foi que o rei falou? Por favor, pode entrar, fica à vontade. Liberou a entrada, não ofereceu resistência. Aí Nabucodonosor foi super gentil. Passou por lá, foi direto no templo, arrebentou com o templo, pegou tudo que tinha no templo, devastou tudo que tinha lá. Essa foi a primeira investida da Babilônia. Ele entra, destrói o símbolo religioso, olha que malandragem, que esperteza. Destrói o símbolo religioso, cultural e de unidade social do povo, que é o templo. Aí é uma profanação calculada, que atinge mortalmente o orgulho e a soberania do povo de Deus. Passado um tempo, o Nabuco volta de novo. Só que ele encontra um outro rei, mais velho, metido a esperto, um tal de Zedequias. E aí o Nabuco falou assim, vou entrar. O Zedequias falou, duvido. E aí o Zedequias resiste por alguns dias. E resistiu. Imagina, o Nabuco ficou uma vara. Ficou nervoso o Nabucodonosor. O que ele fez? Passou o trator da Babilônia, destruiu tudo. Destruiu a cidade, destruiu os prédios, destruiu os muros, acabou com tudo. Arrasou com tudo. E então Judá perde tudo. A liberdade, a capital, o regime político tradicional, o culto e todos os símbolos tangíveis de adoração e presença de Deus. Perderam a cidade, perderam as casas, perderam a terra. Eles são arrancados do que era deles. E assim vão para o cativeiro. São tempos de devastações pessoais e comunitárias. Aqui nós encontramos os dramas pessoais e humanos, e você percebe nesses salmos aqui dos livros 3 e 4. São momentos marcados por devastadoras faltas, perdas, derrotas e fracassos. São momentos em que a nossa dignidade, alteridade, imagem e reputação viram lixo. Momentos em que nos sentimos um lixo, que causa asco para quem nos vê e pena. E a gente não sabe o que é pior, se a pessoa tem nojo da gente ou ter pena da gente, não sabe o que é pior. É tudo ruim. Em uma reflexão de 2012, na tenda ainda, quando eu faço a introdução falando desse tempo, dessa época aqui do exílio babilônico, eu falo logo na introdução o seguinte: somos seres em exílio. Exílios cheios de encontros, desencontros e reencontros. Exílios cheios de encantos, desencantos e reencantos. Exilados ao descasar, exilados ao enviuvar, exilados pelo desprezo dos outros, pelo abandono, pelas traições, exilados pelo fim do carinho, exilados pelo fim da ternura, exilados pelo fim do cuidado, exilados ao adoecer, e exilados ao ver alguém que a gente ama adoecer, exilados ao ver alguém que a gente ama morrer. Viver é exílio. Nós temos muitos exílios na vida, mas a vida é o nosso maior exílio. E nesse momento são temas do quê? De fechar a boca, de ficar em silêncio, de não tocar no assunto. Não vamos falar sobre isso, esse tema ele é indigesto. Não vamos falar sobre isso, esse tema não é o melhor e aí o mais adequado. Meu amigo, no tempo em que vivemos, de tantos monstros do Bird Box,
Você acha mesmo que não é o momento de falarmos sobre essas coisas? É claro que é. E são nesses momentos onde aparecem as queixas. São nesse momento onde aparecem as súplicas. São nesse momento onde aparecem os lamentos. Falta espaço nas nossas celebrações, nos nossos espaços igrejeiros, para queixas, para súplicas, para lamentos. Nós ficamos só no só no putz. Ei, falta espaço para isso. Ficar mudo e em silêncio e sem um espaço para as nossas queixas e súplicas é uma das maiores tragédias comunitárias. Olha o Salmo 39, versículo 3 e 4. Salmo 39, versículo 3 e 4. Eu me calei em silêncio, segurei-me para não falar. E o que aconteceu? A minha dor tornou-se insuportável. Olha só o salmista falando. Por dentro meu coração queimava. Ao pensar nisto, o fogo se inflamava. E aí, de repente, o que eu fiz? Eu soltei a minha língua. Eu gritei, falei tudo para Deus. Tem muita gente que adora falar mal dos outros. Por favor, uma dica. Pegue só o dízimo do quanto você fala dos outros e fale mal de si. Para Deus. Fale mal de si para Deus. Escancare, como se ele já não soubesse. Fale tudo. Fale tudo. Queixas, que é o destampar, o extravasar em lágrimas, gemidos e lamentos. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, então, Salmo 74, 1. Por que, ó Deus, rejeitar-nos até o fim? Vai continuar nos rejeitando. Aí chega uma hora que a gente perde a paciência. E diz, como diz lá no Salmo 13, versículo de 2 a 5, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você tem medo? Tem medo de falar com Deus até quando? Até quando, Senhor? Meus irmãos, tem momento na nossa vida que algo errado não está certo. E eu não sei o que fazer, nem você. Não sei o que está acontecendo. E aí eu tenho que falar assim, eu também não sei o que está acontecendo, eu estou desesperado. E eu não sei porque o Senhor fica aí no céu, tão longe, sem se importar comigo. Hashtag, pronto, falei. Mas fala. Mas fala. Fala isso para Deus. Súplicas são gritos e apelos de socorro. Salmo 5, versículo 2, olha só. Javé, escuta. Salmo 6, versículo 3. Piedade que eu estou desfalecendo. Salmo 13, versículo 4. Responde-me. Salmo 26, versículo 1. Faze-me justiça. Salmo 38, versículo 22 e 23. Não me abandones, vem me socorrer depressa. Você já pediu para Deus ter pressa? Você já pegou Uber? Que o cara com medo de tomar multa, ele fica andando a 20 por hora? Você já pegou assim, gente assim, que você fica ali agoniado, porque senão o cara vai te dar uma estrela no final, e fica aquela crise, aquela falsidade dentro do Uber, sua, não sei o quê. Fala assim, Deus, se o senhor está vindo de Uber, manda ele correr, que eu pago as multas, mas chega logo, Deus! Chega logo, Deus, vem me socorrer depressa, Deus! Vamos, Deus, vamos, Deus, vamos, Deus! Salmo 119, versículo 121. Não me entregues aos meus opressores. E agora, esses são os gritos dos devastados. Os gritos dos desesperados. Já passou por alguma coisa assim? Só quem passou sabe. Tem muita gente que tem uma vida... E aí eu não vou nem dizer graças a Deus, porque você passar por uma vida que nunca teve problemas, você realmente é uma pessoa que precisa de muita ajuda.
você, se não está dando trabalho, vai dar muito trabalho ainda. Nunca aconteceu nada comigo. Eu tenho uma vida que é uma maravilha, viu? Eu sou tranquilo, graças a Deus. Mó bênção. Estou na bênção. Já viu gente assim? Você vai conversar com ela, estou na bênção, está sempre na bênção, sempre bem. Eu fico assim falando, meu Deus do céu, que mentirosa. Que mentiroso, está sempre bem, está sempre legal, está sempre está sempre assim. Ai, que horror de gente assim. E o pior, usa versículo que nunca podia usar. Eu acho que tinha versículo que tem gente que é assim, não podia usar. Tem texto bíblico que é esses salmos, inclusive, que nós vamos começar a falar daqui a pouquinho. Essas coisas que eu vou falar aqui agora, que é o grito de maturidade, que não pode ser dito por gente que não tem tutano, por gente que já não passou por alguma coisa, que sofreu para valer. Sérgio Pimenta diz, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel. Paulo ensinou, com a consolação com que fostes consolados, vocês vão consolar os outros também. Agora olhem, esse grito de maturidade, os gritos de maturidade, esses são os gritos que eu quero dar e que você também queira dar também. É na devastação que surge a maturidade. Presta atenção no que eu estou dizendo. É na devastação que surge a maturidade. O salmista Estevão Queiroga canta assim. É um salmista. Quando eu parti, presta atenção nisso aqui, ó. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse a Deus, e a Deus eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou, me fez ver Deus. Minha alma se fartou, sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Olha que salmo lindo. Por sobre a estrada amanheceu e anoiteceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa, olha que bonito isso. O homem que eu parti de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. A mãe da esperança é a provação. Isso aqui é um grito de maturidade. Isso aqui é um grito de maturidade. Sabe por quê? Porque as queixas e as súplicas nos libertam dos auto-enganos, meus irmãos. Nos libertam das distrações e das sublimações diante das nossas dores, horrores e tragédias. Elas ajudam a cair a ficha. As queixas e as súplicas e os lamentos nos ajudam a colocar o pé no chão e na realidade. Agora olha o Salmo 90, versículo 1 e 2. Salmo 90, versículo 1 e 2. Dê uma olhada aí. Aí a transição do livro 3 para o livro 4. Senhor, lembra? Está no cativeiro. Lembra? Está debaixo de opressão. Lembra? Está fora de casa. Lembra? Perdeu tudo. Lembra? É isso aí, essa situação. Olha só a conclusão que chega o salmista no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Que maravilha. Eu vou ler na Bíblia do Peterson. Olha isso aqui. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre. Tiraram a nossa casa, mas o Senhor é a nossa casa. Tu tens sido nossa casa desde sempre. Muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do Teu reino, Tu és Deus.
Deus. Olha que grito extraordinário. Nos tiraram quase tudo. E é isso que é bonito quando esses salmos são cantados lá no cativeiro. Que eles estão dizendo o seguinte, ó: perdemos tudo, mas não perdemos o eterno. Falta-nos tudo, mas não nos falta o eterno. Nos tiraram tudo, mas não conseguiram tirar de nós o eterno. E não conseguiram arrancar a gente de dentro do eterno. Que a gente mora na casa dele. Gritos de maturidade. Teresa d'Ávila tem um grito de maturidade maravilhoso. Santa Teresa d'Ávila. Isso mesmo. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Grito de maturidade. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável. Tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas. Deus não muda. Ama-o como merece. Bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Isso aqui é um grito de maturidade. Mas Abacuque também tem um grito de maturidade. O livro de Abacuque tem um monte de desgraceira, do capítulo 1 até o capítulo 2 e começando o capítulo 3. Mas no finalzinho tem um grito de maturidade. Percebe que maturidade só acontece mesmo depois de muita experiência de sofrimento. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, olha o grito de maturidade, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sensacional, grito de maturidade. Paulo está preso, e aí surge a carta aos Filipenses, que é uma carta que está falando o tempo todo sobre alegria, alegria, alegria. Paulo insiste em falar de alegria, alegria, alegria. Paulo está prestes a ser morto pelo Império Romano, e ele fica falando de alegria, alegria, alegria. Os companheiros de ministério dele só estão esperando ele morrer para poder ocupar o espaço, e ele está falando de alegria, 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 alegria. A igreja de Filipe, onde ele está mandando a carta, tem duas irmãs lá que não se entendem, estão querendo rachar a igreja, acabar com a igreja, acabar com a comunhão da igreja. E Paulo fica falando alegria, 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 alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Isso é grito de maturidade. Isso é grito de maturidade. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu repito e vos digo, alegrai-vos. Mas o grito de maturidade, de provocação de maturidade está em Jesus. Quando ele disse o quê? No mundo tereis, mas tem de bom? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas nesse livro 4, e já indo já para os finalmente, tem duas expressões que encontramos no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16. O que é que está acontecendo no capítulo 16? No 15 do primeiro livro das Crônicas, o Davi preparou um palácio. No palácio ele preparou um cômodo muito especial para colocar a arca do Senhor. Já tinha dado ruim lá atrás, os caras foram pegar na arca do jeito errado, morreram tudo fulminado, deu ruim. Aí o Davi falou, não, vamos fazer direito dessa vez. Aí foram lá, prepararam todas as coisas para poder fazer, e aí foi lá, preparou no palácio um lugar para a arca do Senhor ser colocada. Foi tudo preparado. Chamou os levitas, chamou quem manjava para poder fazer. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas que dá ruim.
Ele falou assim, chama os levitas, chama os caras, e aqui chama Asaf, que daqui para frente nós vamos organizar o louvor. É isso aí, é com vocês mesmo agora, o negócio é com vocês. Vamos lá, vamos fazer tudo direitinho. Davi foi ficando contente. O pessoal de marketing falou assim, Davi, vamos chamar o pessoal, vamos disparar no Insta, vamos fazer viralizar, vamos chamar aqui, vamos fazer um festival. E Davi falou, vamos fazer uma festa, botou no Facebook, no Insta, colocou em tudo que é canto, fez videozinho, sabe aqueles vídeos, pílula? Fez, chamou todo mundo, Jerusalém lotou, bombou, todo mundo lá, trio elétrico, imagina. Aquela loucura, todo mundo lá, Davi todo feliz, todo contente, e o Davi ficou doidão, tão contente, tão alegre, que ele foi lá no meio do povo, começou a dançar, começou a tirar a roupa, Davi ficou peladão, aleluia, peladão, Davizão todo mundo peladão, dizem que tinha dorgas, mas não pode ser confirmado jamais isso daí. Davi estava celebrando, alegre, explodindo de alegria. A mulher do Davi achou ruim. A mulher do Davi falou assim, que isso? Que coisa deselegante para um rei. Coisa feia, mostrando as vergonhas. Ele mostra as vergonhas e eu que morro de vergonha. É engraçado, essa mulher depois sumiu da Bíblia, nunca mais foi citada. Não sei, será que o Davi... Não. Lá naquele episódio, tem duas expressões que vão marcar o livro 4 dos Salmos. A primeira expressão é o Senhor reina. A segunda expressão é o Senhor está acima de todos os deuses. Primeira, o Senhor reina. A segunda, o Senhor está acima de todos os... Por isso que você vai ver no livro 4 sempre essa expressão aparecendo. O Senhor reina. Só que dizer isso num lugar onde tem um rei, onde tem um opressor, onde tem um governo opressor, que manda em todo mundo, você cantar, dizendo o seguinte, ó, rei, o meu Senhor reina acima de você. O Senhor reina. Num lugar onde tem deuses que alimentam, porque sempre tem que ter uma boa religiosidade para poder trabalhar com alguém que é opressor. Inclusive os cristãos fizeram isso durante muito tempo, igualzinho. Eu quero ver você chegar nesses lugares e falar o seguinte, o Senhor, Yahvé, está acima de todos os deuses. E você sabe que tem dois deuses contemporâneos, que são deuses, que foram denunciados por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Um Deus contemporâneo, que já faz tempo que ele é Deus, que na verdade não é Deus, porque só existe um Deus, o nosso Deus, mas ele se diz Deus, é Mamon. Jesus falou, não podeis adorar a Deus e a... Não vai rolar. O outro é o que Paulo diz assim, o Deus do presente século. É por quê? Porque toda era tem um espírito de época, um Deus que domina. Mamon é a riqueza, é o poder econômico. O Deus do presente século agora, Bauman revelou esse Deus como se fosse um Deus líquido. Um Deus líquido, que apresenta uma realidade líquida, numa cultura líquida, que fez e transformou a sociedade líquida, com um amor líquido, relacionamentos líquidos, descartáveis, com prazo de validade muito rápido. A gente troca as coisas como pega um copo para tomar água e depois joga fora. Essa realidade ela é dominada por um espírito, que é um espírito de época. Então hoje a gente pode fazer um exercício como eles fizeram lá na Babilônia. E o exercício seria exatamente esse aqui. Diante de Mamon, nós gritamos, o Senhor reina. Está entendendo, Mamon? O Senhor reina, o Senhor está acima de todos os seus poderosos adoradores. O Senhor reina e está acima de todos os reis adoradores de Mamon. E nos voltamos contra o Deus líquido e gritamos, o Senhor é a rocha dos séculos, está acima de todos os deuses. Hoje a gente abriu concessão, nós temos um Deus líquido com uma sociedade líquida, nós fizemos uma igreja líquida, com um louvor líquido, uma pregação líquida, um discipulado líquido, um jeito de conviver em comunidade líquida.
Mas nós nos levantamos para dizer que nós não temos nada com isso. Esse não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. E por fim, um grito de louvor, que chegamos ao livro 5. Agora é o tempo pós-cativeiro babilônico. No Salmo 106 em diante até o 150. Agora é a volta dos cativos. Agora é tempo de reconstruir o templo, os muros, de reconstruir Jerusalém. É tempo de alegria. Esse livro 5 aqui, os últimos salmos da Bíblia, eles estão muito ligados a Apocalipse. Quando tudo tiver consumado e Jesus pegar o reino e entregar ao seu Pai, vai ser uma cantoria em cima do próprio livro 5 e dos salmos, os últimos salmos da Bíblia. Quando finalmente seremos pessoas perfeitas, com relacionamentos perfeitos, em um mundo perfeito, onde a justiça, a paz e a prosperidade correrá como um rio caudaloso sobre toda a terra. Finalmente. E agora, isso aqui é maravilhoso. Hoje, em nosso contexto histórico, nós podemos ter flashes desse reino que já chegou. Por isso nós também temos o quê? Um grito de louvor ainda agora. E presta atenção, vamos aprender com o povo no cativeiro. Há espaço para os gritos de louvor mesmo em tempos de cativeiro. Salmo 84 foi cantado aqui também. Eu encontrei teus altares, Senhor meu. Ora, sabe quando foi dito isso? Quando o templo já estava destruído. Não tinha mais templo. Tudo tinha sido arrasado. Tudo tinha sido destruído. Como é que o cara canta, eu encontrei teus altares? Como é que ele canta, quão amáveis são os teus tabernáculos? Isso é sensacional. Isso é sensacional, irmãos. Está na minha Bíblia e na sua Bíblia. Porque mesmo que eu esteja em ruínas, eu posso encontrar os altares do meu Deus. Mesmo que tudo tenha acabado, eu posso encontrar os altares do meu Deus. Mesmo que eu não tenha mais nenhuma perspectiva na minha vida, eu ainda posso encontrar os altares do meu Deus. Mesmo que os monstros do Bird Box me cerquem, eu posso ficar firme, porque eu grito para o meu Deus, e eu encontro os altares do Eterno e do Todo-Poderoso. Eu posso gritar gritos de louvor, de adoração. Você pode também, hoje, fazer isso. Tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E tem aquele hino Sou Feliz com Jesus meu Senhor, que foi traduzido em português assim. Mas hoje um irmão me falou que no original, sabe o que quer dizer? Apesar de tudo isso, a minha alma está em paz. Apesar de tudo isso, a minha alma está em paz. Tudo isso sabe o que é? Esse homem perdeu a família toda no naufrágio. Então quando você está cantando aquele hino, lembra disso. Apesar de toda essa tragédia. E eu tenho certeza que o Santo Espírito nos inspira e nos enche de momentos de júbilo, de exaltação, de adoração e de ações de graças em meio às nossas lutas e às nossas angústias. Por favor, você que está aqui e você que está me ouvindo, sei lá quando, se bater o desespero onde você estiver, você pode encontrar os altares do Senhor aí onde você estiver. Você pode encontrar os altares do Senhor. E eu queria agora orar com você. Mas antes disso, eu queria que você se levantasse aí, por favor. Ó. Os salmos do 5º livro são salmos de aleluia. A marca dos salmos, dos últimos salmos da Bíblia são salmos de aleluia. E a gente precisa entender como é que é esse negócio de falar aleluia. Por exemplo,
Não dá para falar. Vem cá, vamos lá, vamos ensinar aleluia aí. Por favor. Aleluia é uma palavra tão bonita e tão importante. Você não pode falar aleluia. Por exemplo, ó, você fala assim, aleluia. Aleluia. Ou assim, aí boceja, aleluia. Não, não pode falar aleluia assim. Proibido falar aleluia assim. Beleza? Combinado? Se for para falar aleluia assim, fala assim, é nós. Pronto. Vai ser muito mais espiritual. Não fale aleluia assim. Aleluia tem um jeito de falar. E também não pode falar assim, aleluia, tudo junto não. Não, tem uma pausa. Tem um movimento tem um crescente. É um negócio assim, ó. Aleluia. Por quê? Porque o Iá é a expressão para Yahvé. E aleluia significa louvemos todos ao Senhor. Então quando você está falando aleluia, você está falando louvemos todos ao... Aí você dá uma pausinha aí, Senhor, ok? Mas você não vai falar Senhor, porque não é legal, não é chique. Você fala o quê? Yah. Beleza? Aleluia é uma palavra tão bonita que até em Libras sai alto. Quer ver? Olha lá, como é que faz aleluia? Aprenda aí aleluia. Olha que legal. Aí pessoal, todo mundo aí no fundo. De novo. De novo. Agora eu sou meio assim, ó. Então agora aprendemos a falar aleluia? Então vamos lá, comigo aqui, ó. Aleluia! Aê! Foi um bom ensaio. De novo. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus!